paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome e não negaste a sua fé em mim. Mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habitava. Todavia, algumas coisas contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome novo, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Os irmãos podem se assentar. Diz assim: Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Carta à igreja de Pérgamo. O Senhor Jesus dá uma revelação ao nosso irmão João, e o Senhor
manda um recado a esta igreja através do teu servo João. E o próprio Senhor Jesus começa dizendo assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, mandando João escrever, diz assim: aquele que tenha a espada afiada de 2 gumes. Nesse versículo nós vemos, irmãos, a autoridade do nosso Senhor Jesus. A espada de 2 gumes, a palavra de Deus, a verdade soberana do nosso Senhor Jesus. A verdade, ela vai sempre reinar. E nós vemos aqui nesse versículo, quando nos fala espada afiada de 2 gumes, ela corta para a igreja e ela corta para o altar. Então nós vemos assim que a palavra, ela vem do trono de Deus, passa pelo ouvido do servo que está ministrando a palavra, vai cortando, e ela vai chegando aí nos irmãos e faz aquilo que se apraz. Nós vemos nesse versículo que é a verdade, que Deus, ele dá o discernimento do que é correto e do que é mentira, porque é o Jesus dizendo: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome, não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habitava. Nosso irmão Antipas, aqui nesse versículo que nós lemos, dá ânimo para nós, porque ele demonstra ser um genuíno, um autêntico, um verdadeiro cristão, que não estava disposto a buscar prosperidade nesta terra, não estava disposto a buscar interesses próprios, mas sim, unicamente, exclusivamente, estava em pró do Evangelho, em pró à obra de Deus, disposto a entregar a sua vida a Cristo. Esse versículo ele é muito rico para nós nos dias de hoje, porque demonstra que Antipas, ele era o pastor da igreja, e Antipas, ele em tudo se demonstrou por excelência que aceitou o evangelho de bom grado, em tudo ele demonstrou por excelência que Cristo reinava nele, Cristo era o eu dele, o ser dele. O fundador é o nosso irmão missionário Paulo. Ele tomou conta, foi fazer a obra do Senhor na Ásia, né? Como diz lá no capítulo 2, ele foi nas igrejas da Ásia e visitou a igreja de Efésio, de Esmina, e esta igreja de Pérgamo. Esta cidade de Pérgamo, irmãos, ela, para os irmãos terem uma noção, era uma cidade onde as nuvens, onde você respirava Satanás, as potestades, as hostes da maldade, nesta cidade dominava, tinha um império sobre essa cidade. Era tamanha a atrocidade do inimigo, tanto que Deus, para mostrar que Ele é soberano, levanta Antipas, um pastor com ousadia do Espírito Santo, e nós lemos nesse versículo 12 que Deus faz questão de fazer: olha, Satanás, você pode estar mandando o seu exército, seu astuto exército do usurpador, seu astuto exército negro nesta cidade, mas Deus fez questão de mostrar para ele que numa igrejinha pequenininha, não sei também o tamanho, colocou um homem que não tinha medo de macumbaria, não tinha medo de feitiçaria, não tinha medo de falar a verdade do Senhor. Antes sim, ele estava disposto, predisposto, com toda a veemência, com toda a força dele, morrer pelo amor de Cristo. A história diz, irmãos, que Deus fez questão de colocar uma igreja onde havia um monumento a Satanás. Por isso que esse versículo diz assim: onde está o trono de Satanás? Toda a igreja, um dos cartões postais do Brasil e do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. E nesta cidade de Pérgamo, o cartão postal era um trono feito a Satanás.
Mas Deus mostrou ali do lado dele que havia uma igreja. E não é diferente neste lugar, irmão. Se Deus abriu esta igreja neste bairro, é para mostrar para a potestade, hoste da maldade. É para mostrar, irmão, que em nosso meio aqui, ainda que Satanás possa ter gente nas drogas, na bebida, no cigarro, na prostituição, Deus levantou um povo aqui para dizer assim: Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo, Cristo dá vida. Mas Deus levantou neste lugar aqui um povo, irmãos, que da mesma forma que Jesus falou ao pastor desta igreja, um povo que fala a verdade, um povo que segue a verdade, um povo que vive a verdade, um povo que está disposto a renunciar a sua própria vontade, a renunciar a tua carne, a renunciar os seus bens prazeres, a pegar a bússola de Cristo que leva ao céu, a meditar na bússola de Cristo que leva ao céu, ou também, em outras palavras, a pregar o Evangelho de Cristo e levar a cruz, ou seja, a renunciar a este mundo, aonde, irmão, nós vemos nesse versículo, assim, irmãos, eu vou ir pelo versículo para não sair da palavra. Levantou Antipas. A história diz, irmãos, que esta igreja ela tinha mais de 6.000 cristãos. E Satanás, para afrontar o povo de Deus, sabe o que ele fazia naquela época? Pegava os que eram fiéis a Deus, levava uma montanha e lançavam ele abaixo. A história diz que morreu mais de 6.000 cristãos, irmãos, que não negaram a Cristo, não negaram a fé. É por isso que foi um escritor da harpa sagrada, inspirado por Deus, nas Santas Escrituras, que ele diz: pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, levarei a minha cruz de valor em valor. Por que fala de valor em valor? Os valores de Cristo. E nós vemos aqui nesse versículo, irmão, que havia duas vertentes. Um problema na igreja, porque Antipas era o pastor. Sabe como esse Antipas morreu, irmãos? Satanás, ele é um cachorro que late. Um cachorro que late e tenta amedrontar os crentes. Satanás viu que aquela igreja era fervorosa, Satanás viu que aquela igreja não negava a Cristo, e disse assim: olha, nós mandamos para o cume mais de 2.000 cristãos. Está na hora de nós pegar o pastor desta igreja, o nosso irmão Antipas, e ver e enfraquecer o povo de Deus. A história diz, irmãos, que pegaram Antipas, o pastor, colocaram ele numa praça pública, acenderam uma fogueira, colocaram azeite nesta fogueira, colocaram azeite neste balde e jogaram Antipas, irmãos, e o queimaram. Antipas morreu queimado, mas ele não negou a Cristo. Já pensou, irmão, morrer ateado por fogos? É uma das mortes mais cruel. Antipas foi fiel a Cristo. Satanás pensando assim: eu vou derrubar o pastor da igreja, eu vou acabar com a igreja se pegar o pastor e derrubar ele. Pelo contrário, aquele cristão que tem um pastor que cuida das ovelhinhas, que ensina a verdade, pode passar pastor, pode vir pastor, ele permanece firme na palavra de Deus, ele permanece firme na sã doutrina, ele permanece firme nos bons costumes, porque aquilo que ele recebe de Deus, ele esconde no coração, bem escondido, ele grava na tábua do coração. Quando vem a tentação, quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, nada abala a fé dele. Tanto que Antipas morreu dando a vida por Cristo. Aí entra um problema, irmãos. O sucessor de Antipas, o pastor que entrou no lugar de Antipas, não seguiu aquilo que ele aprendeu do seu pastor Antipas. E aí entra o versículo que diz: Deus dando recado para Antipas: viva a palavra de Deus. Olha, Antipas, você prega a santidade, você prega a sã doutrina, você prega uma vida de renúncia. Mas Antipas não, o novo pastor. Mas você tem, no versículo 14, olha o que ele diz: tem permitido que entre na sua igreja doutrinas, e uma doutrina
que é de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar da prostituição. Deus, ele exige de todo o povo dele na face da terra uma unidade. É corpo, é alma, é espírito. Deus, ele exige de todo o corpo dele na face da terra renúncia. Se evangelho de Cristo, se não houver renúncia, não é evangelho de Cristo. Tem que haver renúncia, tem que haver, irmão, negação do nosso eu interior, tem que ser queimado o nosso eu interior. Nós temos que vencer o pecado que habita muitas vezes dentro de nós, para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. Esse pastor permitiu vozes dentro da igreja, permitiu que entrasse doutrinas de Balaão. Em suma, em resumo, todo pastor que fala assim, não tem problema disso, não é bem por aí, irmãos, abre os teus olhos. Porque um pastor que ele é cheio de Deus, ele tem a graça de Deus, ele tem a virtude de Deus, irmão, ele combate o pecado. Porque nós nascemos para isso, porque a palavra de Deus, ela confronta, irmãos, ela vem para confrontar a desobediência do homem e os pecados. Então todo pastor que falar assim, olha, irmão, eu fui lá na igreja lá do pastor Carlos, aí Deus usou um irmão lá, ele falou duro que Deus, ele quer renúncia dos prazeres carnais, ele quer renúncia, ele não quer que eu ande como foi falado quarta-feira, ele quer que eu ande de uma forma diferente, ele quer que eu fale diferente, ele quer que eu viva diferente. Se um pastor falar assim, olha, não é bem por aí não, você pode estar na igreja e ser um crente Raimundo, abre o teu olho, porque muitas vezes esse pastor aí já está abraçando o pecado, já está dando abraço para o pecado. Espada de dois gumes, irmãos. Olha o que diz aqui mais adiante, interessante, irmão. Dentro da casa de Deus, o novo pastor permitiu que entrasse essa doutrina de Balaão, que ensinava tropeços, e nós que somos desta ministério, desta igreja, temos ouvido claramente, até incessantemente, e tem que ser assim, insistir, persistir, né? Como o nosso pastor Adriano está sempre trazendo, as heresias, as doutrinas de Balaão que tem adentrado no meio da igreja e o povo de Deus tem aceitado. Deus somente exige que nós tenhamos fé. Deus não exige outro artifício, que você tenha fé e obedeça a Cristo verdadeiramente, que ame ao teu próximo. Esse evangelho que, como tem sido ensinado aqui nesta igreja, esse evangelho de prosperidade, esse evangelho que quer colocar a mão no teu bolso, abre o teu olho, irmão, deixa de ser bobo. Jesus não pede dinheiro porque o dinheiro da terra não serve nada para ele. Jesus, ele pede que você ande em santidade, que você ande em obediência, que você ande em fidelidade. Veja, irmãos, e praticar prostituição. Olha, irmão, quando se fala de prostituição, o próprio texto aqui ele já se explica. Quando você se prostra diante de outro ser que não seja Cristo, você já está fazendo o quê? Está levando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Você está se prostituindo. Deus é o nosso dono. Deus é o nosso dono. Nós temos, irmãos, da mesma forma que nós somos casados, nós temos um compromisso firmado com Deus. E a borda ainda não foi realizada. Nós temos um anel espiritual. Então, irmão, da mesma forma que noivamos e casamos, depois que casamos, nós só temos olho para a nossa mulher. Da mesma forma que viramos a Cristo, nós só temos olhos para Cristo. Não podemos ter olhos a não ser que sejam as coisas de Cristo, defender os interesses de Cristo. E nós vemos aqui o que a palavra diz, que através dessa doutrina de Balaão trouxe vários tropeços, irmão. Vários e vários tropeços. Jesus quer que você vá para o céu, e vá para o céu com louvor. É como o pastor fala aqui, não precisa de vassourinha, não precisa de água, não precisa de
travesseiro, não precisa de nada. Deus, o que Ele quer de você? Corpo, alma e espírito, obediência a Deus total, para morar no céu. Uma vida sacrificada nós temos aqui na terra, uma vida de luta, uma vida de tribulação, uma vida de aflição, e Cristo te oferece, através da obediência e da fidelidade a Ele, o paraíso celestial, o lugar chamado glória, o lugar onde tem os anjos, arcanjos, querubins, os anciões dizendo que Deus é santo, o lugar onde você vai andar, as ruas estão de ouro, as vestes, irmãos, são de linho puro. Deus, Ele te dá o melhor, irmãos, nesta terra, claro, 100 vezes mais, mas Deus quer te dar eternamente um lugar no céu. Olha, irmãos, e esse pastor, irmãos, Paulo levantou um diácono, esse diácono era Nicolau, está lá no livro de Atos. Esse rapazinho aqui, Nicolau, esse diácono, Paulo deu uma função específica a ele. Era um diácono que devia zelar pelas coisas de Deus, cuidar das coisas de Deus, cuidar das coisas de Deus, dos interesses de Deus, auxiliar os sacerdotes da época. Esse rapaz, irmãos, olha o que a Bíblia diz, versículo 15: assim também alguns que se dizem cristãos, porque não eram, seguem a doutrina dos nicolaítas. Foi falado, tem sido falado aqui, irmãos, bem ensinado, quero frisar bem ensinado pelos pastores aqui, irmãos, das heresias que têm adentrado na igreja, dos costumes mundanos que têm adentrado na igreja. E se você tiver desapercebido, muitas vezes você está praticando. Uma das coisas que esse Nicolau fez, olha o que ele fez, você vai entender se você subir o versículo 14 no final. Esse Nicolau aqui, ele dizia assim, ó: e praticar a prostituição. Não tem problema não. Não tem problema não. Você veio do mundo, você ficava com uma, você ficava com outra. A igreja não tem problema não. Vai ficar aí na igreja. Cristo não liberta a pessoa se a pessoa não quiser que seja liberta. Jesus não vai chegar e vai falar assim, ó, larga o teu cigarro. Se você não tiver força de opinião, pedir a graça, a misericórdia de Deus, você vai ficar a vida toda na igreja fumando. Porque Jesus não vai descer do céu, Deus não vai descer do céu, e muito menos o Espírito Santo. Ele é educado, ele não vai falar para você, você não vai fumar mais. Não, ele vai te deixar o livre-arbítrio. Ele vai estar lá o cigarro, sabe o que você deve fazer? Evite a tentação, jogue fora, fuja da tentação. É cigarro, é bebida, é droga. Evite andar pelos caminhos de morte, e Cristo te fortalecerá. Ele ensinava a prostituição, irmãos. E quando se fala de prostituição, muitas vezes vem na nossa mente adultério. Crente que não se arrepende, irmãos, adultério leva ao inferno. Crente que não se arrepende, fornicário, se não se arrepender, leva ao inferno. Crente que é mentiroso, se não se arrepender, nós temos 80, 90 anos nessa terra para buscar o perdão divino e arrependimento de Deus. Se não se arrepender, se não largar costumes do mundo, vai para o inferno. Crente que vive na falsidade, crente que é caloteiro, crente que é bisbilhoteiro, se não se arrepender verdadeiramente, ser um cristão de corpo, de alma, de espírito, exalar a essência de Cristo, se não se arrepender, vai para o inferno. Irmão Cleito, mas que palavra pesada essa daí. O inferno existe, irmãos. O inferno, se você respirar um pouco mais fundo, você já pode sentir o calor dele aí. Porque em várias igrejas aí estão pregando facilidades para adentrar no reino do céu. E a palavra de Deus diz que para entrar no reino de Deus é a força. É a força, é por isso que os pastores estão sempre batendo o martelo nas mesmas coisas, irmãos. Sempre. Deus não muda, irmão. Nós estamos mais 5, 6 mil anos e Deus está sempre falando para o povo dele: olha para mim, segue-me, ame ao próximo. Por que, irmãos? Porque a maldade está em nós. E se nós não deixarmos a palavra de Deus reinar em nós, irmãos, nós cristãos se tornamos mais maldosos daqueles que não ouvem e seguem a palavra de Deus. Olha o que diz aqui.
Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O cristão, ele é quadrado, irmão. A Jerusalém celestial, ela é quadrada. E tem muitas searas do Senhor, muitas vinhas do Senhor, e até mesmo às vezes no nosso caminhar cristão, no nosso meio, tem alguns que tentam arredondar as nossas bases espirituais. Irmão, cansa falar a verdade, mas Deus nos dá força. Nós insistimos, persistimos. Vocês podem até falar assim: o irmão Wagner só fala a mesma coisa, o irmão Cleito fala a mesma coisa, o pastor Adriano fala a mesma coisa, o pastor Carlos sempre a mesma coisa. Por quê, irmãos? Porque contra eles batalharei com a espada da minha boca, com a verdade de Cristo, irmãos. Falando o que Deus manda, ordenando, dando ordenanças, irmãos, que Deus manda. E sabe, irmão, nós chegamos numa fase, em particular falo eu, irmão, que não devemos ter medo de falar a verdade. Se antes já não temíamos, muito mais agora devemos temer, irmão. Porque é um motivo de louvor, é um motivo de orgulho, irmãos, guardarmos preceitos que recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, dos servos do Senhor, que começaram, iniciaram a obra aqui nesse país, e hoje, através de nós, podemos assim com orgulho dizer: somos remanescentes de Cristo, e mantermos, irmãos, ensinamentos bons, irmãos, e não se apostatar, ou seja, não deixar de lado esses ensinamentos. Sabe, irmão, esses dias eu estava falando com a minha esposa, e marido deve conversar com a esposa sempre. Eu falava assim: você já reparou que os salmos da família, o Salmo 128 fala que vai ter a mesa lá e vai ser como uma videira frutífera? Os irmãos já pensaram nisso? Nós, assim, latinos, da cultura hispânica e até mesmo da cultura de Portugal, tem o costume do pai sentar numa ponta, a mãe sentar numa ponta e os filhos ao redor. Veja bem, irmãos, como a palavra de Deus, para o mais simples, Deus dá discernimento. E todo mundo se assentava. Veio a televisão, com a televisão veio o advento da tecnologia. Entrou a televisão no lar, o inimigo consegue, inconscientemente, porque para muitos isso é fanatismo, não é por aí, irmão Cleito, não é por aí. Ao invés de estar sentado na mesa, agradecendo ao Cordeiro, porque Ele não deixa faltar o pão cotidiano, e é por isso que Ele diz: Pai nosso que estás no céu, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não deixa faltar na nossa mesa. Nós sentamos agradecido ao Cordeiro, e ali nós comemos a comida que a mamãe prepara, a comida que a mamãe faz gostoso para nós, damos para os nossos filhos, e compartimos o pão familiar naquela comunhão gostosa com a nossa família. Um pede um guaraná, outro quer comer mais que o outro, e você vai ensinando, vai educando. É assim a palavra de Deus, irmão. Mas por que você falou de televisão? É provado que a televisão, irmãos, é provado que quando entrou a televisão nos lares, mais da metade das famílias no mundo já não sentam na mesa. Quem aqui não quer que se cumpra o Salmo 128? Nós vivemos vivemos pela palavra. E o que nós vemos hoje em dia? A televisão, o diabo, ele não é burro, irmãos, como muitos pregam. O diabo, ele é muito, muito inteligente, porque ele levou uma parte do céu ao inferno, e está levando uma parte da humanidade, por nossa culpa, por não ensinarmos a verdade, ao abismo, ao inferno. Hoje nós vemos lá a família que ainda se senta na mesa, ou vai num restaurante, está lá no celular, está lá com o seu notebook, está lá comendo a comida. Pergunta ao irmão, para finalizar essa parte: um dia, se você vencer este mundo, se você ouvir o teu novo nome ser chamado na glória, quando você adentrar os portões celestiais, sabe que uma das primeiras coisas vai acontecer? Você vai sentar numa grande mesa, e quando você se assentar naquela grande mesa, vai ter um
que Ele vai fazer questão de te servir. Perguntam, irmãos, mas irmão Cleiton, isso é tão fanatismo? Lá no céu vai ter notebook, lá no céu vai ser celular? Mantenhamos aqui, irmãos, os bons costumes, porque lá na glória, esses bons costumes, muitos deles vão permanecer, muitos deles vão estar, irmãos. É o que Deus diz na palavra dele, irmãos. Estamos combatendo da mesma forma que João Batista preparou o mundo, o caminho do Senhor Jesus, para receber a palavra de arrependimento, para receber o reino de Deus. João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus. Nós temos visto, isto é com os dois olhos nitidamente, que o anticristo, ele está às portas. A qualquer momento, irmãos, nós vamos ter uma notícia. Esperamos que não estejamos aqui, mas já na glória, porque aí somos vencedor da entrada do anticristo no cenário político mundial. Mas como, irmão, você pode afirmar isso? Isso eu estava também conversando com minha esposa. Quando você lê os jornais, quando você se sente num telejornal de revista, vocês podem olhar: maconha, liberalização do casamento, união estável de duas pessoas, aborto. Nós recebemos, nós estamos sendo bombardeados com essa informação e muitas vezes esquecemos de estar aqui, que já está dito aqui na palavra de Deus. E vocês podem reparar, é na Europa, é na América, é na Oceania, é na África, é no mundo inteiro, leis em comum que ferem alguns princípios que nós cremos muitos. No Uruguai foi liberado a maconha por totalidade. Se um cigarro já pode destruir uma família, irmão, levando ao câncer de pulmão, de um cigarro leva às drogas terríveis a chegar à cocaína, imagine mais uma liberalização disso daí. Na Argentina foi liberada também em sua totalidade o uso da maconha. No Brasil está se discutindo isso. E essas leis que eu falei, do aborto, do casamento civil entre duas pessoas do mesmo sexo, querendo que também que a igreja realize essas celebrações, já está no mundo todo. Quem é que está por detrás disso, irmãos? São os adeptos do anticristo, que está preparando o cenário para que ele encontre a maior facilidade para vir estabelecer o reino dele aqui, irmãos. Mas nós continuamos seguindo a palavra de Deus, falando a verdade. Por isso que Deus diz assim: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Eu prefiro ouvir uma verdade que me magoe, uma verdade que destroce o meu coração, mas eu sei que ao destroçar o meu coração, quando cicatrizar, eu vou dar valor por aquela ferida, do que uma meia verdade, que é pior do que uma mentira, porque é distorcida a verdade, distorcer uma meia verdade é uma mentira por sua totalidade, e me levar para caminho de morte, me levar para o engano, me levar para a falsidade, me afastar do reino de Deus. É o que diz aqui. Ele termina o versículo dizendo assim: ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nós, se formos fiéis a Deus, vamos ser condecorados, vamos ser galardoados, vamos ser presenteados. Aqui na terra, irmão, você pode ser ninguém, mas lá no céu você vai ser filho do Altíssimo. Lá no céu você vai reinar junto com o Altíssimo. Lá no céu você vai ter privilégio de estar junto com Deus Pai. Aqui na terra, irmão, se prega pegando um pouco a palavra do pastor, que não é do pastor Adriano, mas vem da parte do Espírito Santo. Aqui na terra se prega um evangelho de prosperidade. Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro.
Mas nessa igreja aqui se prega o evangelho. Se você renunciar tudo por amor a Cristo, você vai herdar uma mansão celestial, você vai ter carro de fogo, você vai andar na rua celestial e vai encontrar ainda com os pastores que pregam a verdade na praça celestial, dizendo assim: valeu a pena ser fiel a Cristo. Olha, irmão, eu ouvi aquela verdade, eu guardei no meu coração, e aquilo que o irmão falou para renunciar os prazeres deste mundo por amor a Cristo. Hoje eu sou grato a Deus por a palavra que Deus te deu naquele dia na terra. Claro que não vamos ter conhecimento daqui, mas eu cheguei a morar no céu. Receberemos um novo nome, irmão. Vale a pena ser fiel a Deus. É o que Deus está falando nesta noite. Seja fiel a Ele, irmãos. Nós estamos numa batalha. Existem 3 mundos. Existe o mundo celestial, existe este mundo em que nós habitamos, e existe o mundo infernal. E o mundo celestial e o mundo infernal estão em peleja com o mundo terrenal da terra. Porque Satanás, ele está de olho na tua alma. Ele não está de olho naquele que já é dele. Ele está de olho naquele que possa ser dele, que possa se apostatar, que somos nós. Luta contra nós. E os anjos do Senhor vêm, acampam aos nossos redores, e há uma batalha espiritual. E nós, dentro de nós, lutamos contra os prazeres da carne, renunciando, desejando os prazeres celestiais, o maná celestial de Cristo. Para finalizar, jeito brasileiro, o jeitinho brasileiro não pode haver no nosso meio. Jeitinho brasileiro nos leva ao inferno. É o inferno esse jeitinho brasileiro. Querer tirar vantagem sobre o teu próximo, defraudar o teu próximo, te leva ao inferno. Te leva ao inferno, irmão. Sabe aquela sacolinha, como os irmãos pregavam antigamente, que dá no mercado? Você pega a massa, esse jeitinho brasileiro. Isso daí, irmãos, pode te levar ao inferno. Porque, de certa forma, você está pegando algo que não é teu. E se você está pegando algo que não é teu, irmão, se chama roubo. Nós temos que ser corretos, temos que andar na presença de Deus corretamente, honestamente, em tudo, agradar ao Senhor, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, venhamos receber outro nome. Antipas poderia ser idolatrado, mas esse versículo termina que nós teremos outro nome. Sabe por quê? Porque, irmãos, quanto mais, vamos falar assim, eu gosto de Paulo, o outro gosta de Moisés, o outro gosta de Josué, só que lá no céu não vai ter nada disso, irmão. Esses irmãos que trabalharam bem para Cristo aqui, quando chegar lá, aquele irmãozinho que foi fiel a Deus, vai ser tudo igual com outro nome, dizendo: bendito seja o Cordeiro, bendito seja o Cordeiro, glória ao nome santo do Senhor. Esse irmão, isso, eu vejo Deus escrevendo uma nova história na tua vida. Deus, ele vai apagar o teu passado e vai fazer uma nova história nas tuas vidas. Deus diz assim: crio eu coisas novas, faço eu coisas novas dentro de você. Seja fiel a Deus. Sabe, meu irmão, não conheço o irmão, mas Deus te conhece. E Deus, ele fez questão de entrar lá na profundidade dos infernos. Está me entendendo, irmão? Lá no inferno, passando a porta do inferno, a alma do irmão estava lá. Deus foi lá no inferno resgatar a alma do irmão, colocar o irmão aí sentadinho nesse banco, tornar o irmão um pecador remido, lavado no sangue do Cordeiro. O que Deus fez por você, irmão, se chama salvação, se chama libertação. Se você está aqui, irmãos, porque Jesus morreu na cruz por você. Muitos podem dizer assim: ele não tinha jeito, ele estava marginalizado pela sociedade. Mas da mesma forma que Cristo, quando chamou Pedro, ele sabia que Pedro ia negar ele sabia que Pedro ia duvidar e afundar, mas ele ficou lá: não, Pedro,
Você foi escolhido para dar prosseguimento à minha obra. Você está entendendo, irmão? Muitos te apontam, muitos não te dão valor, muitos... Isso daí não sai nada. Mas da mesma forma que Pedro era pescador, não tinha bom estudo, mal sabia falar, ele se tornou um dos líderes da igreja do Senhor Jesus. Da mesma forma Deus vai te falar. Deus vai mudar todo o teu caminhar, todo o teu viver, todo o teu ser. O irmão de camisa preta aí, ó. Eu vejo Deus entrando no teu lar. Eu vejo no teu portão Deus colocando os 2 anjos e guardando o teu lar. Deus te dando libertação ali no teu lar. Eu via o inimigo querendo fazer uma confusão bem grande ali no teu lar. Só que Deus coloca por terra, confirmando a palavra do pastor inicial, que as muralhas estavam caindo por terra. Deus está derrubando muralhas na tua vida. Há um embargo na tua vida espiritual. E quando se fala espiritual, fala-se sentimental. Eu vejo um nó. Só que Deus se você se lançar ao mar da fidelidade da palavra de Deus, se lançar verdadeiramente nos pés do Senhor, Deus ele vai desatar esse nó. Sabe? E a palavra que Deus me fala é assim: o diabo ele veio para matar, roubar e destruir a tua família, a tua vida. Deus não permitiu isso, viu? Só que eu vejo a palavra vergonha. Essa é a palavra que Deus dá. Só que dessa palavra vergonha, Deus diz assim: se tu cumprir o Salmo 119, trilhar no caminho do Senhor, Ele vai fazer essa vergonha se tornar em honra. Deus vai mostrar para muitos que Ele é na tua vida. Irmão Wagner, eu vejo Deus visitando as suas 2 pernas e a tua coluna. Eu vi o Deus queimando cãibra nas tuas pernas. E eu vi assim Satanás preparando um laço para o irmão se machucar. E Deus te dando força, Deus te guardando, Deus te protegendo. O diabo fala assim: me dá 1 segundo para eu acabar com a vida dele. Mas Deus não dá nem 1 segundo. Eu vejo as suas mãos na mão do Senhor. E base disso é a tua oração. Porque eu vejo o inimigo jogando seta e nenhuma seta pega no irmão. Deus tem te guardado, Deus tem te livrado, Deus tem te fortalecido assim. Deus ele é como você. Ele sabe melhor do que qualquer um que está dentro do teu coração. Ele sabe o que já escreveu dentro do teu coração. E para finalizar, Deus está visitando a irmã Angélica. Eu vejo Deus visitando toda a sua saúde e repreendendo cansaço assim. Muito cansaço na irmã. Eu vi assim Deus visitando a escada da irmã, mandando fogo. Eu vi assim o inimigo querendo empurrar a irmã. Deus guardando a irmã, protegendo a irmã. Deus está dando força do céu para a irmã no dia de hoje, assim, visitando as mãos também, assim, como se estivesse perdendo a força, Deus fortalecendo. E agradeço por tudo, em nome de Jesus.